Vocês conhecem o Kendrick, né? Porque hoje nós vamos falar sobre como um moleque pobre de Compton conseguiu dominar o mundo inteiro. Dia 17 de junho de 1987, nasce Kendrick Lamar em Compton, depois que seus pais se mudaram da Califórnia pra tentar ter uma vida melhor por lá. Só que quem conhece Compton tá ligado que o bagulho não é bem assim. Lá não é um lugar nem um pouco fácil de se viver, e o K-Dot teve uma infância extremamente difícil, desde pivete, vendo a violência, o descaso, as gangues e toda a turbulência que existia por lá. Até o pai dele chegou a ser envolvido com umas paradinhas por um tempo, só que logo ele abandonou essa trilha porque ele queria mostrar pro filho dele que existia uma rota melhor. E o Kendrick desde sempre foi um moleque muito ligeiro, então ele sempre absorveu muito as histórias das pessoas que ele via lá, a realidade que ele mesmo vivia, tudo que ele presenciava. Só que a sua história só ia começar de verdade com 8 anos de idade, quando ele viu esses dois caras na quebrada dele, o Dr. Dre e o Tupac gravando o clipe de California Love. E assim, na frente dele ele não enxergou dois ídolos que ele tinha, não. Ele enxergou um futuro que ele podia seguir. Segundo Kendrick, eu lembro perfeitamente de todo o caos que estava rolando. Meu pai me colocando no ombro dele e lá estavam eles, o Dr. Dre e o Tupac. Aquele momento me trouxe pro caminho que eu ando hoje. Kendrick nunca foi muito de causar, ele ficava mais na dele. E a mãe dele, percebendo isso, sempre motivou o cara a escrever o que ele pensava, escrever os seus sentimentos, se expressar de uma forma melhor. Na adolescência ele já escrevia letras e poemas, e ele fala sobre essa brisa no CD de NX na música Glória. Com 16 anos ele já começa a rimar usando o nome de K-Dot, e segundo Kendrick, mano, eu não fazia aquilo por diversão não. Eu tava tentando criar uma identidade e uma voz pra mim. E ele sempre levou essa porra muito a sério. Então em 2003, com 16 anos, ele lança sua primeira mixtape, a Youngest Head in Charge. É assim, não vai pensando que o bagulho foi hit logo de cara não, muito pelo contrário. Mas chamou a atenção das pessoas certas. No caso, a pessoa certa sendo esse cara aqui, o Top Dog do Top Dog Entertainment. Então os caras da TDE viu a determinação e a dedicação do Kendrick e resolveram assinar o cara. E ele era dedicado de verdade, ele gastava horas e horas e horas gravando, escrevendo e tentando melhorar tudo que ele podia. E tudo isso num estilo muito diferente da cena. Enquanto tava todo mundo cantando sobre fé, ostentação, ele estava em outra wave, contando histórias sobre a realidade que ele viveu, sobre as pessoas que ele conheceu, sobre tudo que ele viu. Conforme ele foi melhorando, em 2009 ele sentiu que o nome K-Dot já não encaixava mais para a mensagem que ele queria passar. Então ele resolve usar seu nome próprio, Kendrick Lamar. Então em 2010 ele lança a mixtape Overly Dedicated, e ele, mano, se consagrou como um verdadeiro contador de histórias. E ele não impressionou só os fãs, impressionou também esse maluco aqui. Vocês conhecem o Dr. Dre, né? Praticamente 7 anos depois de trombar o cara na gravação do clipe de California Love, ele tava cara a cara com o mano de novo, só que dessa vez pra produzir e gravar com ele. Então o Dre assinou o Kendrick na Aftermath e a gente consegue ver claramente a influência que ele teve no K-Dot no CD Section 80. Um CD com temas pesados, falando sobre a realidade de Compton após a epidemia de crack dos anos 90. Ele não fingia que as ruas e o crime eram um bagulho legal e divertido, ele falava a realidade brutal de tudo isso. E segundo o próprio Kendrick, eu queria fazer muito mais do que rimar, eu queria abrir a cabeça das pessoas. E ele estava lentamente conseguindo fazer isso, pouco a pouco ganhando mais e mais espaço. Então chega 2012 e a gente recebe a bênção que foi Good Kid, Mad City. Nesse CD ele misturou as letras absurdas dele junto com uns beats que uma audiência maior conseguiria ouvir. E nisso ele trouxe pra gente uma obra extremamente foda. Novamente falando sobre a dificuldade e a violência que foi crescer em Compton. Ele fala até sobre que ele viu acontecer quando ele era só um pivete. E ele promete contar a história de todos aqueles que não sobreviveram. Facilmente o CD pega a platina, é indicado a um Grammy, não ganha por um motivo que eu já falei em outro vídeo, depois vocês dão uma olhada. É assim, hoje em dia esse CD é considerado um dos mais importantes na história do hip hop, o bagulho é louco. Foi aí que o Kendrick realmente virou o jogo, ele deixou de ser só um rapper pra virar, mano, a voz do povo, tá ligado? E o cara tava só começando, porque em 2013... o maluco ia abalar toda a estrutura do hip hop quando ele entrou numa música do Big Sean chamada Control e mandou aquele verso lendário. E no verso ele fala bem assim: é o seguinte, rapaziada, só dando um salve, J. Cole, A$AP Rocky, Drake, Mac Miller, gosto muito de vocês, mas minha meta é acabar com vocês, malandragem. E não parou por aí não, ele também se autodeclarou rei de Nova York. Isso vindo de um rapper de Chicago é muito incomum. Enquanto muitos acharam isso um bagulho da hora pra caralho, de tipo, mano, esportiva, movimentar o rap, fazer um bagulho da hora mesmo, chamar a galera na chincha, teve muita gente que ficou se doendo, inclusive o Drake. Enquanto a galera fica mordendo as costas, o Kendrick não tava nem aí, ele falou o seguinte: mano, isso é pela cultura. Você não pode ficar de brincadeira, você não pode fazer uma parada que tu vai só entrar, fazer uma grana e sair.
Só que é a trilha sonora de pessoas reais, mano. Então ele faz alguns shows absurdos durante um tempo e fica sem soltar CD por uma cota, até chegar 2015, rapaziada. Aí o bagulho ficou louco de verdade, porque To Pimp a Butterfly foi um dos melhores CDs que esse filho da puta já lançou. A música Alright virou um hino nos protestos de Black Lives Matter. E mais uma vez ele foi cimentado como um dos maiores caras que tava pela cultura. Mas nem todo mundo tava feliz com as apresentações do cara. Um apresentador do Fox News ficou puto depois que ele fez uma apresentação no BET Awards subindo num carro de polícia vandalizado. O cara ficou falando que o Kendrick apoiava as crianças e a juventude ficar contra policiais e que não sei o que lá. Mas quem conhece o Kendrick tá ligado que ele nunca fez apologia a porra nenhuma. Ele só passou a visão da realidade. No demo ele cita esse repórter na música IA, falando que a Fox News estava usando ele para ganhar telespectadores e números. E para melhorar um pouquinho mais, o demo pegou platina 3 vezes e ganhou vários Grammys. Humble virou um ícone da cultura hip hop e a última música, Mr. Duckworth, que é a minha favorita, conta uma história muito interessante sobre o Kendrick, o pai do Kendrick e o Top Dog. A brisa é que o Top Dog e o pai do Kendrick já tinham se conhecido há muito tempo atrás, se liga. O pai do K-Dot trampava num KFC, e esse KFC tinha alguns clientes de caráter duvidoso. E um desses clientes era o Top Dog, que nessa época vivia do crime. E o pai do Kendrick já sabia que o Top Dog tinha assaltado essa mesma loja no ano passado, e então ele, fez questão de tratar esse mano extra bem quando ele aparecia por lá. Tipo, ele dava comida de graça, dava refri, os carai. Então, um certo dia, quando o Top Dog voltou no KFC pra assaltar o pico de novo, ele poupou a vida do pai do Kendrick. E o Kendrick até fala na letra: quem diria que o maior rapper seria por coincidência? Porque se o Anthony matasse o Duck, o Top Dog poderia estar preso pro resto da vida, enquanto eu ia crescer sem ter o meu pai. Mano, toda vez que eu escuto essa frase, o bagulho me dá arrepio. Que é isso, mano, a história poderia ter sido muito diferente. O filho do cara que ele poupou a vida viraria o artista que mais vendeu pra gravadora dele. Qual é a chance, meu irmão? Então, em 2018, ele teve o maior prestígio que qualquer musicista pode ter, que foi de ganhar o prêmio Pulitzer, que até então, na música, só tinha sido ganho por artistas de música clássica e de jazz. Depois disso, os Grammy que ele ganhou parece até brinde. Então ele fica quieto de novo um tempo até ele soltar o Mr. Morale em 2022. E assim, esse CD foi um CD sobre terapia, sobre como é a vida de um pai, como é a vida, mano, de alguém que tá extremamente famoso e não sabe lidar com a fama. Então são muitos questionamentos pessoais. Ele fez esse CD muito pra ele mesmo. Tanto que, tipo, a maioria da galera que é mais voltada pro mainstream não chapou no CD. A brisa do CD mesmo era ele desabafar, era isso que ele queria, o CD era pra ele e não pra gente. É isso que eu entendi da parada, pelo menos. Bom, depois disso vocês já sabem, né, rapaziada? Ele enterrou o Drake, dropou o J-Nex, ganhou 5 Grammys chamando o Drake de PDF, fez uma das apresentações mais absurdas que o Super Bowl já viu, apontando um dedo na cara do governo americano. Eu só não entro em mais detalhes sobre a treta dele do Drake e sobre o bagulho do Super Bowl, porque eu já falei disso em 2 outros vídeos separados, então se vocês quiserem entrar no meu perfil. Ele facilmente se consolidou como um dos melhores rappers a já existir na face da terra, e o que nos resta é assistir o que vai acontecer na sua jornada.